Se a gente quer educação de qualidade, a gente precisa primeiro cuidar de quem ensina. Sem isso, tudo é só discurso vazio. Essa frase resume o drama que a gente vive hoje. A sociedade cobra tudo: desempenho, notas altas, tecnologia, educação integral, pensamento crítico. E quem está na linha de frente encarando esse desafio todo santo dia? O professor. Ele se desdobra entre turmas lotadas, falta de estrutura, salários que mal pagam as contas, contratos precários e uma pressão absurda por resultados. Tudo isso em uma profissão que, para funcionar, precisaria de estabilidade, reconhecimento e condições dignas. Só que quando a gente olha para os nossos governantes, o que a gente vê? Promessas, discursos bonitos, leis que ficam no papel. Quem deveria fortalecer o professor, muitas vezes, o trata como um custo, um salário a ser cortado, um direito a ser questionado. E é nesse buraco entre o que se fala e o que se faz que mora um dos maiores problemas da educação brasileira. Então, a pergunta que não quer calar é: quem educa o educador? Quem cuida dele? Quem garante a sua dignidade e seus direitos? A resposta, infelizmente, aponta para aqueles que prometem e depois viram as costas. E é urgente que a gente encontre uma solução real para isso, porque o futuro de milhões de estudantes depende dela. Para a gente entender o tamanho do problema, vamos olhar os números. O professor brasileiro investe na própria formação. Segundo dados do INEP, 85% dos professores dos anos iniciais têm nível superior completo. A busca por pós-graduação e formação continuada só aumenta. Ou seja, o professor faz a sua parte, muitas vezes tirando do próprio bolso e do seu tempo livre. Temos hoje no Brasil quase 2,4 milhões de professores para 47 milhões de alunos na educação básica. A média de alunos por professor até diminuiu, mas esse número esconde uma realidade cruel. Ele não mostra as salas superlotadas nas periferias, as desigualdades regionais e todo o trabalho extra que o professor leva para casa. E aqui vem o dado mais alarmante: a precarização do trabalho. Nas redes estaduais, o número de professores concursados despencou. Em 2013, eles eram quase 70% do total. 10 anos depois, em 2023, esse número caiu para menos da metade, apenas 46%. Hoje, a maioria dos professores das escolas estaduais, mais de 51%, tem contrato temporário, sem estabilidade, sem segurança, vivendo na incerteza. E a satisfação? Uma pesquisa recente, a Thales 2024, mostrou que menos de 1 em cada 4 professores no Brasil está satisfeito com o salário. E só 44% consideram as condições de trabalho boas. Isso sem falar da infraestrutura. Quase metade dos professores trabalha em escolas sem biblioteca. 74% não tem laboratório de informática e 80% não tem um laboratório de ciências. Como falar em educação moderna desse jeito? Agora vamos falar do discurso político. A gente ouve o tempo todo sobre valorização do professor, piso salarial, concursos, infraestrutura. Mas o que acontece na prática? A promessa do piso nacional. Todo ano tem reajuste, mas ele não chega para todo mundo. E muitos municípios e estados demoram para pagar ou simplesmente não cumprem a lei, alegando falta de dinheiro. A promessa de concursos e estabilidade. Os governos anunciam concursos com pompa, mas os dados mostram que o número de professores efetivos só diminui. A estabilidade, que é fundamental para a liberdade de ensinar, é trocada por contratos temporários que deixam o professor vulnerável e inseguro. E a promessa de infraestrutura? Discursos falam de tecnologia, de escolas conectadas. A realidade, como vimos, é de escolas sem o básico, sem livros, sem computadores, sem laboratórios. O professor não está pedindo privilégios. Ele luta por condições mínimas para fazer o seu trabalho com dignidade.
E quando essas condições não existem, as consequências são devastadoras. Primeiro, o abandono da profissão. Professores cansados, desvalorizados, acabam desistindo. Vão para outras áreas, para escolas particulares, ou simplesmente largam tudo. Segundo, o esgotamento físico e mental. A sobrecarga de trabalho, a pressão e a instabilidade levam a um nível de estresse absurdo, ao burnout, à ansiedade. Terceiro, a qualidade do ensino cai. A alta rotatividade de professores com contratos temporários quebra o vínculo com os alunos e interrompe o progresso pedagógico. Cada professor que sai é um recomeço, uma perda para a turma. E, claro, a desigualdade aumenta. Nas áreas mais pobres, onde a escola é ainda mais essencial, a falta de estrutura e de professores efetivos castiga duplamente. Um exemplo claro disso tudo? A queda brutal no número de professores concursados nas redes estaduais, como eu já falei. Outro, salários vergonhosos. Professores da pré-escola chegam a ganhar cerca de $2.200 por mês, um valor que mal garante a sobrevivência. E enquanto isso, o discurso é de pátria educadora. E aí a gente chega no ponto central, a contradição da nossa classe política. Muitos falam em priorizar a educação enquanto mantêm para si uma série de privilégios, verbas de gabinete altíssimas, auxílios, salários que estão a anos-luz da realidade do povo. Exigem cortes no serviço público, mas não abrem mão das suas próprias regalias. E o pior, não há punição real quando as promessas não são cumpridas. Leis como a do piso salarial são ignoradas e nada acontece. A troca de governos a cada eleição destrói projetos de longo prazo e a educação fica sempre refém do ciclo político. Então, como a gente sai desse buraco? Como fazer a promessa virar realidade? Primeiro, fortalecer os concursos públicos. Concurso tem que ser regra, não exceção. Contrato temporário só em caso de emergência. Segundo, garantir estabilidade de verdade. O professor precisa de segurança para poder planejar, para ter liberdade de cátedra, sem medo de perseguição política. Terceiro, salários dignos, com reajustes reais acima da inflação, que levem em conta o custo de vida de cada região. Quarto, condições de trabalho decentes. Infraestrutura mínima é obrigação. Bibliotecas, laboratórios, internet. E uma carga de trabalho justa, que reconheça o tempo de planejamento e correção. E, por fim, participação e transparência. A comunidade escolar precisa ter voz. Os orçamentos precisam ser abertos para que todo mundo saiba onde cada centavo está sendo gasto. É importante lembrar que por trás de todos esses números existem pessoas, professores que adiam sonhos, que adoecem, que choram por não conseguirem dar o básico para suas famílias, professores que, mesmo abandonados pelo Estado, se tornam a única referência de esperança para muitas crianças e jovens. Quando um professor desiste, não é só ele que perde. Perde o aluno, perde a comunidade, perde o futuro do país. Então, a pergunta quem educa o educador precisa ser respondida com ações, não com palavras. A classe política precisa entender que educação não é gasto. É o maior investimento que uma nação pode fazer. Os nossos governantes precisam se olhar no espelho. Se dizem que amam a educação, precisam provar isso, abrindo mão de privilégios, fiscalizando os próprios gastos e colocando o professor como prioridade máxima no orçamento. Porque um professor respeitado, apoiado e seguro é a base de uma educação que transforma de verdade. É disso que o Brasil precisa. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você concorda que precisamos lutar pelos nossos professores, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para continuarmos essa conversa tão importante. Um grande abraço e até a próxima.